Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Nós ouvimos o Salmo: Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Para que nós possamos contemplar a face de Deus e sermos realmente lembrados, considerados filhos da luz e não das trevas, nós devemos viver felizes, nós devemos estampar na nossa forma de ser, na nossa forma de viver, olhar, cumprimentar, essa felicidade de ser de Deus. O que a gente percebe, começa a perceber com pessoas que distanciam de Deus e se preocupam demasiadamente com as coisas do mundo, é que a pessoa deixa de ter o brilho da luz de Deus e passa a se revestir da escuridão e das preocupações do mundo. Ora, se foi para a liberdade que Jesus nos libertou, se foi para termos vida em abundância, por que continuamos ainda buscando a nossa segurança em coisas materiais ou pessoas? Acredito que cada um aqui já tenha se frustrado, se decepcionado com alguém, algum amigo, namorado, noivo, marido, filhos. Normal. O outro é humano, suscetível a erro. Mas eu acredito também que você deva ter frustrado, machucado muitas pessoas. E às vezes a gente esquece que se nós erramos, nós exigimos a perfeição do outro. E temos dificuldade muitas vezes de perdoar e identificar que se eu erro e busco o perdão de Deus, por que o outro não merece também uma nova chance, um novo recomeço e também ser acolhido por Deus? Nós então deveríamos viver na felicidade e não na amargura, no fechamento, porque é a Deus a capacidade e a tarefa e a função única e exclusiva de julgar as pessoas. E muitas vezes nós queremos ocupar o lugar de Deus, não só para julgar, definir o que é certo e errado, mas também para querer controlar as ações do dia a dia, de tudo aquilo que acontece na nossa vida, na nossa casa, na vida das pessoas. A gente quer muitas vezes entender o que o outro está sentindo, sendo que nós, muitas vezes, nem nos conhecemos tão bem assim. E isso é querer ocupar o lugar de Deus. E isso causa cansaço, estresse, fadiga, algo que no interior do ser humano, que ele não consegue entender o porquê daquele cansaço, porque ele é criatura, ele não é Deus, porque ele é falível, porque ele erra, porque ele não é fonte de si mesmo. Deus é todo-poderoso. Deus tem a capacidade de entender tudo e todos. Nós não. Nós precisamos de tempo, nós precisamos entender as coisas, nós precisamos assimilar, nós precisamos raciocinar, precisamos amar muitas coisas. Deus é absoluto. Ele é criador, somos criatura. Portanto, a escolha primeira de Deus é uma escolha inteligente daquele que quer ser feliz. Diz a Escritura: feliz o que teme o Senhor e trilha o seu caminho. Agora, trilhar no caminho do Senhor implica em imitá-lo, em fazer o que ele fez. E Jesus, passando pela terra, amou. E Jesus perdoou. E Jesus acolheu. Jesus trouxe para perto de si aqueles que eram marginalizados, cobradores de impostos, prostitutas e aquelas pessoas que realmente queriam uma vida nova. Jesus, ele não tem um olhar naquilo que a pessoa faz. Jesus tem um olhar no coração daquela pessoa que deseja conversão, que deseja mudança, que deseja trilhar no caminho do Senhor. Basta olharmos a escolha dos 12 apóstolos. Não eram os mais inteligentes, os mais letrados, os mais conhecedores da Sagrada Escritura,
mas eram pessoas capazes de aceitar trilhar no caminho do Senhor, trilhar no caminho de Deus. Por isso que foram fiéis até o fim, e quase todos eles, exceto João, foram fiéis até o martírio, até entregar a vida. E não tem prova de amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Pois bem, hoje não somos chamados a dar a vida física, mas eu me pergunto, muitas pessoas não estão nem querendo abrir mão das suas vontades, das suas vaidades. Como é que quer trilhar no caminho do Senhor? Tem pessoa que é turrona, cabeça dura, não abre mão. Se ela diz que o verde é azul, todo mundo tem que acreditar que é azul. E ela não é capaz de ceder por amor. E isso cansa, isso destrói relações, isso corrói o sentimento do outro. E a gente tem que prestar muita atenção naquilo que nós temos feito, porque somos chamados a fazer o bem, somos chamados a ser vigilantes, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. A segunda leitura de São Paulo aos Tessalonicenses fala que este dia da vinda do Senhor não nos surpreenda como ladrão, que nos surpreende, nós não sabemos quando nossa casa será arrombada, será roubada. Assim também a vinda do Senhor, portanto, devemos ser vigilantes, sóbrios. Devemos entender que esse dia pode chegar a qualquer momento. E daí? O que você fez? E daí? Você amou? E daí? Deus olha o seu coração e só vê ódio, maldade, rancor, falta de perdão. Tem gente que eu converso e falo, padre, faz anos que eu não vejo minha mãe e meu pai. Padre, não gosto da minha sogra. Padre, não gosto da minha cunhada. Padre, domingo eu já fico até arrepiado, porque depois tem que almoçar na casa da parente. Mas, gente, olha o veneno que você se permite destilar dentro de você, que te corrói, que te mata, que te condena. Sendo que Deus quer que nós sejamos livres, leves, libertos de toda amarra, de tudo aquilo que nos leva para a escuridão. Porque decidir pelo erro, pelo pecado, decidir pela escuridão é burrice, é tristeza. Porque diz aqui, felizes os que trilham o caminho do Senhor. É feliz aquele que perdoa, que recomeça, que releva, que deixa tudo de lado. Não significa ser capacho, bobo do outro, não. Significa não carregar para si o erro dos outros. Significa não deixar com que aquele sentimento tome conta do seu coração e do seu ser. Isso significa uma conversão e uma adesão ao projeto de Deus. Portanto, o Evangelho, então, nos mostra aquilo que Deus quer de cada um de nós. Se Deus coloca um talento no seu coração, multiplique. Não guarde, não enterre, não faça com que o seu medo te impeça de ir além, de multiplicar. Deus quer que aquilo que Ele deu, na gratuidade, que você multiplique. Seja no serviço à igreja, seja no serviço ao outro, seja no amor recíproco. Deus quer que nós sejamos sinais do seu amor e da sua misericórdia. A fé sem obras é morta. Então não adianta nada você no seu interior falar, eu não faço mal para ninguém, eu não mato, eu não isso, eu não aquilo. Graças a Deus, é o mínimo. Mas Deus não nos chama para fazer o mínimo. Deus quer que a gente dê passos mais concretos na fé. Então, se você não faz tudo aquilo que a lei diz, ótimo, é o mínimo, graças a Deus. Você não mata, não rouba, não desonra pai e mãe, enfim. Mas o que você faz a mais? Eu vou à missa, ótimo. E a prática da caridade, da oração, de tudo aquilo que Deus nos convida a fazer? Imagina se Jesus tivesse vindo, tivesse subido ao monte e tivesse só orado a Deus. E aí? Quem quer conhecer Jesus? E os caminhos por onde ele percorreu? E as pessoas que ele tocou? E os milagres que ele realizou? E as conversões? E os olhares de amor? Olhar misericordioso com que ele passava, olhava, transformava a vida
das pessoas. É isso que nós devemos ser e fazer. Cheios da graça e do Espírito Santo, fazer boas obras. Lembrando que é Deus que realiza tudo em todos. Não somos nós, os cheios do poder. O poder vem de Deus. Somos apenas instrumentos. Deixemos então com que a administração desse tão pouco que Deus nos deu, confiado a cada um de nós, seja multiplicado. Porque nós desejamos, nós queremos ser fiel àquilo que Deus nos confiou. E nós sabemos, se você for fiel nas pequenas coisas, Deus te confiará coisas maiores. E eu vou dar um exemplo muito simples que eu falo para os jovens com quem eu trabalho. Muitos deles, ainda na faculdade, ou terminando, ou logo depois, já querem emprego, já querem coisas maiores, já querem fazer, grandes coisas. Mas lembrando que tudo tem um processo. E aí eu pergunto assim muitas vezes, você arruma teu quarto? Você, depois de comer, lava a louça que você usou? O copo que você bebeu água? Você arruma as almofadas, que fica toda bagunçada no sofá da tua casa, depois que você assistiu a televisão? Você arruma a tua cama depois que você levanta? Ah, não. Se você não é fiel nas pequenas coisas, você acha que Deus vai te confiar a administração de empresa, de coisas maiores? Se você não é capaz de fazer o mínimo, Deus não vai te dar o máximo. Então faça bem todas as coisas. Se você é capaz de fazer bem as coisas mínimas, Deus vai te confiando coisas maiores. Então nos entreguemos a Deus e façamos bem a nossa parte, que Deus te confiará coisas maiores. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.